A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17. 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 17, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que o que Ele falou na minha tua vida, meus irmãos, vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender, meus irmãos. O que Ele falou, meus irmãos, na minha tua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos. Agora que você venha ter sabedoria, meus irmãos. Porque tem muitos falsos profetas, né, meus irmãos? Que você venha pedir sabedoria a Deus, meus irmãos. Quando alguém vem entregar algo a mim, a você, meus irmãos. Que a gente venha perguntar a Deus se é de Deus mesmo, meus irmãos. Porque quando vocês são uma mulher, homem de Deus, meus irmãos, a gente tem que saber quando a profecia vem de Deus, meus irmãos. Quando algo vem de Deus, meus irmãos. Para que a gente não venha ficar enganado, meus irmãos. Porque quando Deus fala, meus irmãos, Ele vai cumprir, meus irmãos. Mas que você venha ter a certeza, meus irmãos, que foi Deus que falou, meus irmãos. Porque quando Deus fala, meus irmãos, quando vem de Deus, se cumpre, meus irmãos. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender, meus irmãos. Que você não fique pegando qualquer profecia, meus irmãos. Porque tem muitos falsos profetas, meus irmãos. Tem muitas pessoas que profetizam na tua vida, meus irmãos. E quando não acontece, a gente fica triste, meus irmãos. E a gente quer culpar Deus porque não aconteceu. Que você venha pedir sabedoria a Deus, meus irmãos. Para que Ele venha abrir nossa visão, meus irmãos. Para que Ele venha, né, dar sabedoria a gente. Para que a gente venha saber quando é dele e quando não é, meus irmãos. Porque como tem muitos falsos profetas, meus irmãos, né? Como tem muita mulher e homem de Deus, meus irmãos, né? Que são usados por Deus, também tem uns falsos profetas, meus irmãos. Que você peça sabedoria a Deus para que a gente não venha ser enganado, meus irmãos. Para que a gente venha saber quando vem de Deus e quando não vem, meus irmãos. Porque o que Deus falou na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir, meus irmãos. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele é justo, meus irmãos. Ele não é um para que minta, nem filho de um para que venha se arrepender, meus irmãos. Porque a gente quer para hoje, meus irmãos, quer nem é para agora. Mas só que nem é assim, meus irmãos. Porque o tempo de Deus não é o meu teu tempo, não é o meu tempo nem o teu tempo, meus irmãos. Porque o tempo de Deus, meus irmãos, é o tempo dele, meus irmãos. Que você só venha descansar no Senhor, meus irmãos. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus vai fazer na minha tua vida, meus irmãos. Porque o que Deus prometeu na minha tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque o que é meu, o que é teu, meus irmãos, ninguém pode tomar, meus irmãos. E o que é meu, o que é teu, meus irmãos, vai chegar na palma da tua mão, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus e a paz do Senhor.